Olá, companheiros, amigos de estudo, de leitura, de reflexões diárias, que trazemos aqui nesse canal no YouTube, nessa playlist específica que é do livro Fonte Viva, mensagens que estudamos, que foram trazidas pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido médium Chico Xavier. Essas mensagens trazidas do mais alto é a forma da misericórdia divina nos ofertar cada vez mais material de reflexão, material de entendimento para o nosso crescimento interior, para o nosso progresso, para a nossa evolução. A lição se encontra, a nossa mente pode trabalhar em cima dessas lições e precisamos dessa coragem de nos conhecer para modificarmos aquilo que precisamos modificar. Já temos consciência, precisamos dessa coragem. Que possamos dizer sempre a Deus: gratidão, Senhor, pela Tua misericórdia que nos fornece mais um dia de possibilidade de estudo, de entendimento, de dilatação das nossas forças interiores. Potencialize em cada um de nós, Senhor, a compreensão dessas verdades maiores que nos chegam. Dessa maneira, então, com a certeza do amparo divino dos mentores e guias espirituais, hoje iremos fazer a leitura da página 86 do livro Fonte Viva, que tem como título uma pergunta: estás doente? Emmanuel inicia trazendo a carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 15, em que o apóstolo diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação, rara quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-las em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. O que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais dependes? Tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor,
devora as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. É uma mensagem bem longa até, né? Onde Emmanuel nos coloca em minúcias uma série de questões que precisamos observar mesmo. Estás doente? Chegamos à conclusão, né, que no planeta somos trilhões, né, já, não sei, de doentes, demonstrando o que vai dentro da nossa alma, do nosso espírito, né? E ele nos faz aqui lembrar. Raros cogitam da cura do real. Porque nós podemos ter doenças, adoecer, mas não sermos doentes. São condições diferentes. O que é não ser doente? A gente busca, né? É ter saúde. Todos nós falamos, olha, saúde, felicidade para você e muita saúde. Ninguém quer ser doente. A gente quer ter saúde. Então, vamos buscar, né, qual o significado de saúde pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Físico, mental e social, reparemos. E não apenas a ausência de doenças. A própria OMS já dá esse conceito. Então, Emmanuel nos fala aqui que se tu encontras enfermo, ele fala aqui da ação medicamentosa, né? Que vai nos restaurar integralmente. Por quê? Porque nós sabemos que os remédios, apesar de importantes, né? Todos eles, os comprimidos, as vacinas, eles vão trabalhar, né? Eles vão agir de fora para dentro. Eles agem de forma que a gente pode falar de forma periférica. Não atingem o âmago da questão. Qual a causa? A causa principal. Ah, mas a causa principal foi o vírus. Não, tem uma causa anterior àquele vírus. Há uma causa anterior à atração daquela bactéria. Existe um anterior. A doença é só uma consequência na nossa vida. Causada, né, foi gerada por uma ação de conflito com a lei de Deus. Todas as vezes que agimos contrário à lei de Deus, iremos ser infelizes, tristes e adoecidos. Porque o nosso DNA é DNA de amor. E nós nos contrariamos. Nós somos aquela criatura que parece que reagimos contra a nossa própria natureza. E aí ele nos fala aqui, olha, os verdadeiros males procedem do coração. E a mente é fonte criadora. Então a mente cria, né? O coração vai criar lá os sentimentos. Como é que está essa mente? Nós estamos protegendo essa mente
com o capacete da esperança que Paulo nos ensinou, afastando de nós todos aqueles pensamentos que não traduzem o bem, a harmonia, o belo, o divino. Nós estamos colocando a couraça da caridade, nos protegendo as emoções do egoísmo, do orgulho, da vaidade, essas emoções ainda tão inferiores. Então ele fala aqui, ó, porque nós temos que tomar cuidado naquilo que pensamos e sentimos, porque aos poucos vamos plasmando o que realmente estamos desejando. Não é aquilo que falamos, é aquilo que está lá dentro, não contamos para ninguém. Então aquilo vai sendo plasmado e aquilo vai virando um quadro de atração. E ele fala de que te adianta essa medicação então exterior, né? Se você prossegue de uma forma ainda triste, acabrunhado e insubmisso. O que acontece quando a gente continua triste, insubmisso, rebelde? O que acontece existe uma química no corpo que reage às emoções, que reage... Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente lembra alguma coisa, a nossa memória faz com que o corpo todo também reflita em função. Não tem como pensar sem o corpo não participar. Não tem como você lembrar ter uma memória emocional e o corpo tá ali paradinho. Não! É uma memória alegre. O corpo naturalmente responde àquele comando. Quem é esse corpo? As químicas interiores. Uma memória triste, uma memória de pavor, uma memória de desespero. O que acontece com esse corpo? Ele vai ter a mesma consequência da memória. A mesma que se sentiu há 20 anos atrás, há um dia atrás, há 50, desencarnado, o corpo vai reagir. E essas químicas, dependendo daquelas que se apresentem no nosso corpo, se forem positivas ou negativas. As positivas nos dão maior imunidade, nos causam, melhora todo o conjunto celular. E essas lembranças inferiores, pensamentos inferiores que nos deprimem, nos entristecem, acabam nos causando um extremo mal-estar a todas as células do corpo físico, pelas químicas de própria recomposição que o corpo vai sofrer, para alterar aquela química tão ruim que chegou com a tristeza, com a rebeldia, com o pânico. Então, reparemos bem, por que a nossa imunidade pode estar baixa? Será que somos aquela criatura que qualquer coisinha adoecemos? Por que essa imunidade está tão baixa? Para nós pensarmos como é que nós procedemos, né? Será que nós já somos ainda aquela criatura que vamos tomar o remédio, mas já falamos assim, eu vou tomar esse remédio, mas eu já sei que não vai funcionar mesmo. Eu vou lá naquele especialista, mas olha, eu conheço meu corpo. Vai mudar não. Aí, não tem remédio que resolva a situação. Quando você já profetiza que não vai funcionar mesmo. Você já disse, o remédio age. Vai dar uma melhorada, mas realmente a cura a gente não vai ter. Então, porque na realidade, a cura se processa de dentro para fora. A gente usa o exterior. Às vezes a gente só tem o exterior para ajudar ali, um instrumento para melhorar aquela dor. Mas a cura real é de dentro para fora. Então, o perispírito nosso, esse corpo perispiritual, funciona como um mata-borrão, sim, como aquele que vai dar impressões ao corpo físico do que realmente o espírito está sentindo, a sua natureza espiritual. Vai refletir nesse corpo físico. Portanto, quando eu uso medicação, eu tenho que entender que eu tenho que alterar a minha natureza espiritual, aqueles padrões. Eu tenho sim que aos poucos me evangelizando, lendo, meditando e alterando esse meu campo celular. Todo ele será alterado. Então ele fala aqui, olha, o que adianta o remédio, o conselho que recebemos se quando a gente melhora da doença, a gente volta ao mesmo abuso?
Então, melhorou lá do fígado, mas ao ficar bom, voltou lá aquele problema com a comida, problema com a bebida, o desregramento para dormir, o desregramento para manter, né, a vida familiar, a vida social. É um desequilíbrio. Falou que nunca mais faria daquela maneira, mas bastou ficar bom. Para falar, já resolvi isso. Esquecido. Né? A gente até fala, né, dor de barriga não dá uma vez só não, hein? Então a gente tem que ficar aquilo ali em alerta, porque todos nós sofremos aqui dessa dor na barriga, dor no peito, seja onde for. Foi só um aviso. Então, como vamos regenerar então essa saúde se a gente gasta tantas horas, muitas vezes, na raiva ou no desânimo? Vivendo em raiva. E ele vai falar da indignação. Mas eu tô com raiva porque eu fiquei indignado com aquela situação. Olha, ele ainda fala assim, que é rara a indignação justa, ele ainda fala isso. Mas, justa e construtiva, no interesse geral, é um bem. A gente vai atuar ali no campo social. A gente precisa sentir a indignação para atuar no bem coletivo. Vejamos bem. É natural, senão você não movimenta o ser social. Então você sente uma indignidade aquilo acontecer, sente, né, a sociedade, você fica indignado com a situação, vai lá e ajudar num bem. Mas olha só, quando a gente sabe orientá-la, essa indignação, em serviços de elevação. Ok. Mas quando essa indignação é uma indignação diária? Todo dia indignado a propósito de tudo, né? Tudo tá errado. Aí fica ligando aquela televisão para ficar mais indignado ainda. Tá errado, política tá errado, fulano pensa errado, o outro faz errado. Aí eu gero aquela indignação em frente da televisão, do rádio, seja do que for, da internet, para gerar indignação. E o que eu faço? Eu direciono para onde essa indignação? Estou fazendo... Tudo bem, eu estou indignada. Eu faço o que com essa indignação? Está causando alguma melhoria no mundo? Ou eu só estou me indignando e me fervendo interiormente? Isso é raiva. Eu estou ficando uma pessoa raivosa. Aí eu vou ficar indignada com outro que estacionou o carro errado. Aí fico indignada, né, com o outro que parou na faixa errada. Eu já fico indignado com o outro que entrou no elevador e não teve lá o cuidado de usar uma máscara, de fechar uma porta. Eu já estou indignada porque o outro não deu bom dia ou não me respondeu. Então eu já começo a ficar indignado com tudo, com todo. E fico indignada comigo mesmo também, porque eu também faço isso aqui, estou indignado. Ou seja, nós nos impacientamos com a gente mesmo. A gente está faltando paciência. A gente não tem paciência às vezes com a gente. Tu não está tendo com... Aí eu não tenho paciência comigo, eu vou ter paciência contigo. Precisamos trabalhar paciência. Calar a boca, às vezes tem que virar os olhos. Não vai resolver, a briga não vai adiantar naquele minuto. Deixa que vai encontrar um bicudo para eles se entenderem, né? Ou não quero sair no mundo aí, tipo, deixa eu que vou lá resolver. Eu não vou ser, eu quero ser no mundo o quê? Tratador de boi brabo? A gente lá é laçador, a gente lá é domador de cavalo brabo? Bem, quem é domador, tudo bem. Mas tem uma hora que a gente fala, não vou resolver nada essa situação. Só vai encontrar alguém com aquela mesma vibração para ensinar, não é assim? Vai encontrar um outro que vai dar logo chega para ali, por favor, que eu quero entrar. Então, vai encontrar. Mas eu não quero. É uma decisão minha. Porque eu tenho gasto um tempo danado para buscar um momento de equilíbrio. Então, se eu for me indignar com tudo que eu vejo, com todos que agem, o que falam, eu vou me isolar do mundo? Não, eu tenho que aprender a ouvir, ver e pensar assim, estou no momento deles. Eu hoje não quero ensiná-los, hoje. Pode ser que em algum momento a minha indignação seja necessária para um bem coletivo e fale com o outro, olha amigo, isso que você está fazendo aqui não está legal não. Ó, vamos levar em consideração essa pessoa, blá, blá, blá. Aí sem problema nenhum de me colocar. Mas a gente tem que escolher as nossas lutas. Eu não posso entrar em tudo que é guerra.
Vocês já imaginaram? Eu vou botar camisa de tudo que é luta, de tudo que é guerra. Eu vou guerrear por todas as classes, por todas as raças, por todas as crenças, por todas as situações. Quem sou eu? Eu vou me desgastar. No sentido que não vai sobrar energia para mais nada. E que não vai levar a lugar nenhum. Porque não tem mais o equilíbrio. Não tem mais a sensatez de escolher a tua luta. Você escolhe. Você pode escolher. Mas o que não há condições, entendo eu, de entrar em todas. Porque isso já é, né? A gente é uma pessoa que está flertando com o abismo. E ele nos fala mais. Isso seria um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Sim. Pernicioso. Porque são aquelas criaturas que falam, mas eu tenho moral. Mas é uma moral inflexível, uma moral rebelde. A pessoa é uma alma bondosa, assim. Mas sai brigando com tudo e com todo mundo. E se não fala na briga, fica lá. É aquela criatura que fica na fila do supermercado, né? Aquela raiva que não fala, uma raiva silenciosa, mas tá ali. Cadê a moça do caixa? Tá batendo papo, agora que a outra vai contar dinheiro e aquela pessoa na fila vai voltar para comprar mais não sei o que, agora que vai ver o preço. Não é assim? E o coração parece aquelas escola de samba. E eu calado não posso estar sorrindo. E lá dentro, como está o meu mecanismo interno? Eu já não estou falando. Mas vocês já imaginaram como essa criatura está por dentro? Aí de repente tem um infarto numa fila. Aí vão falar, mas nossa, ela estava tão bem. Estava aqui quietinha. Rindo até. Portas adentro do coração. Ninguém sabe, ninguém viu e ninguém está vendo. Só Deus. Então, amigos, vamos parar para pensar nessas posições. A posição também daquele desalentado que vive sem esperança. Para que serve essa vida? A gente lembra, né? Daquele desenho animado, né? Oh, não vai dar certo. Ah, isso não é para mim. Oh, e aquela situação de desesperança, destrói tudo que está ao redor mesmo. A pessoa chega perto dela, já pergunta, já sabe o que vai responder. A gente fala, e aí, tudo bem? Aí o outro já começa, bem para você. Ou então, bom dia para você, porque a minha vida... E é um desalento só. Isso muda alguma coisa? Aí eu estou sendo sincero. Ah, sincero não. Tá colocando spray de falta de esperança, né? Em tudo ao redor. Tá matando as próprias plantas. Então a gente tem que tomar cuidado com esse comportamento também. Somos nós esses comportamentos aqui. Do rebelde, do indignado, do desalentado, né? Daquele que passa o dia inteiro gastando em maledicência ou numa inutilidade. Fala assim, ah, eu estou aqui com essa revistinha chamada Passatempo. O que eu estou fazendo? Passando o tempo. Ah, estou gastando o tempo aqui. Ah, estou ali naquele joguinho. Ou então estou levando um passarinho para passear, para passar o tempo. É esse o comportamento da vida. Já paramos para pensar que o tempo é um fluido vivo que nós às vezes queimamos dentro de nós e que mais tarde será preciso? E nós fizemos o que com ele? Gastamos lá numa conversa que chama conversa fiada, né? Uma conversinha fiada de alguns minutos para desopilar, que a gente fala, né? Desopilar o fígado, ok. Mas mais de 5 minutos, né? Os próprios benfeitores falam, não vai fazer bem nem para ti, nem para o outro, nem para ninguém. Então ele pergunta assim, que gênio é esse milagroso? Que médico é esse? Se você não, que vai te doar o equilíbrio orgânico, se você não sabe calar nem desculpar, se você não sabe calar nem desculpar, você é uma pessoa ressentida.
né? Aquela pessoa melindrosa, ressentida, melindrosa, e fica ali naquela sofrência. E gosta mais de ouvir música de sofrência, filme de sofrência. Ai, como é gostoso sofrer, né? E a casquinha da ferida começa a cicatrizar, vai lá e vamos tirar de novo para dar mais uma sofridazinha aqui. É aquela criatura, mas eu quero ficar curado. Não tem milagre. Se eu não aprendi ainda a perdoar, a ajudar e compreender, a me humilhar diante, né, que ele fala aqui, para os desígnios superiores. Humilhar, resignar, aceitar a vontade de Deus na minha vida. É o que eu queria? Não. A personalidade não queria determinada situação, mas o meu espírito mortal se comprometeu no plano espiritual. Ou melhor ainda, mesmo que ele não tenha se comprometido, o guia espiritual se comprometeu por ele, foi fiador e teve o deferimento de Deus. E Deus acha que já tem condições de passar por aquela situação em benefício daquele espírito. Então tem que ter a humildade de aceitar a vontade de Deus na própria vida. É isso que ele quer dizer aqui. Mas se você não procura harmonia com os homens, como você vai aceitar, né? Você não se harmoniza com a vida. E ele fala, né? Por mais que se apresse, né, os socorristas do planeta e do plano espiritual, tanto encarnado como desencarnado, você devora a própria energia, vítima imprevidente do suicídio indireto. São aquelas criaturas que todo dia se matam um pouquinho com esses tipos de comportamento. Somos nós. Todo dia é um suicídiozinho. Tá com raiva? Brigou com alguém? É um suicídiozinho. Tá queimando o teu tempo? É um suicídiozinho. Você tá queimando o tempo de vida. Tem energias que devoram mais. Às vezes a pessoa fala, tô gastando energia basal do corpo. Mas tem hora que gasta muita energia ali. Porque está fazendo uma atividade física, porque está numa determinada... A energia é maior de gasto. Então, mas essa energia física nós podemos repor através da alimentação, de um bom sono. Não é assim? Mas o fluido de vida queimamos com esse tipo de emoções, com os desequilíbrios que nos comportamos. Por isso Emmanuel nos alerta tanto, né? E a gente ainda fala mais. Acima de qualquer medicação, aprende a orar. Foi o que a carta de Tiago falou. Aprende a orar. A fé salvará o doente e o Senhor levantará. A fé o salvará. Por quê? Vai preparar o coração para a grande mudança. É o desencarne muitas vezes. Todos vamos passar por isso. Vamos ter que preparar o coração para essa grande mudança. Vamos olhando para as coisas, vamos aprendendo a nos desapegar, vamos aprendendo a entender que, antes de tudo ser nosso, emprestado é de Deus. São bens, amores, tudo é temporário. Nós vamos aprender. Porque de uma forma ou outra seremos levados para a vida espiritual. E lá não vamos encontrar um juiz, como imaginávamos muitas vezes, um juiz que vai nos dar a sentença, papapá. Não! Nós vamos encontrar com a nossa própria consciência, que não vai ter mais desculpa, ela vai ser aberta. Né, a famosa caixa preta dos transportes, quando dá um problema, que diz ali qual foi o problema, nós temos a nossa consciência, vai ser aberta. E ali nós vamos ver, não tem como fugir desse encontro. O encontro com a própria consciência. Então ele fala para a gente, enquanto há tempo, foge à brutalidade, né? Brutalidade de qualquer sentido, de arrebentar uma planta, jogar um papel no chão, aquela briga que é bruto com o outro, fala, mas eu faço isso porque eu te amo. Quem ama não é bruto. Ah, eu tô falando dessa maneira, eu fiz você passar por isso, porque eu te amo. É um amor brutalizado ainda. A gente tem que enriquecer a nossa simpatia ao nosso redor, porque são essas criaturas que vão nos ajudar quando lembrarem da gente. E precisamos buscar essa intimidade com a sabedoria,
quando a gente entra em prece, quando a gente estuda e medita. É isso que a gente íntimo, cada vez mais íntimo, cada vez para dentro dos nossos corações. É quando a gente vai entrando, vai se conhecendo, vai se iluminando com a fé viva, não é? O Senhor vai nos levantar. Claro que Ele vai nos levantar caídos, tanto encarnado e no plano espiritual também Ele irá nos levantar. É nisso que precisamos perceber. O Senhor irá nos levantar. A fé salvará doente, o Senhor o levantará, tanto encarnado como desencarnado. Ele irá nos levantar, porque ao desencarnarmos, o nosso pensamento, a nossa vida mental prossegue. E se nós tivermos um material interno bem organizado, passando aquele primeiro momento, a gente fala assim, opa, o que eu aprendi? Aprendi o Evangelho. Vamos lembrar aqui de Jesus para eu me pacificar. Vamos lembrar de uma prece. Desencarnado. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, meus benfeitores. E já entra nesse processo de ter material interno para se orientar num campo que acredita ser estranho. Logo, logo não será mais estranho, porque irá se adaptar e reconhecer como a verdadeira vida, que é a vida maior. Emmanuel, enquanto a OMS diz, né, que a gente falou sobre o bem-estar, sobre o que é saúde, Emmanuel nos diz que saúde, isso não se encontra nesse livro não, está ok? Em outro. Que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Ele disse isso em um dos seus livros. A saúde é a perfeita harmonia da alma. E vamos raciocinar nessa colocação do Espírito Emmanuel. Perfeita harmonia da alma. O que é harmonia? É estarmos em equilíbrio. Com o quê? Com a vida, com as coisas, com a natureza, com as pessoas, com as situações. Diferente essa situação de quando somos inadaptados à vida, às coisas, né? À natureza, às situações e pessoas. Somos completamente adaptados. Você não me adapta ao mundo. Angustiados e ansiosos. Então, de um lado, nós temos a harmonia, que é o equilíbrio com a vida de uma forma geral, e o contrário disso é a inadaptação, a angústia, a ansiedade. Bem, se a saúde é a perfeita harmonia da alma, nós somos saudáveis ou doentes? Vamos pensar. Estás doente? Eu me pergunto. Eu vivo em equilíbrio com a natureza, com as situações que eu encontro, com as pessoas, em total equilíbrio, ou eu vivo angustiada, ansiosa e desadaptada? Qualquer ausência de harmonia que gera desarmonia, gera doença. Então, a harmonia e o equilíbrio perfeito é o gerador de saúde. Então, a gente começa a lembrar que a falta de harmonia, então, vai nos desequilibrar e adoecemos. Essa falta de harmonia é a causa geradora das nossas doenças. Está aí a causa das nossas doenças. A falta de harmonia. A enfermidade, né, na realidade, é só uma maneira da natureza fazer assim, alerta, desperta. Sabe quando a gente tem febre? Para que serve a febre? Para alertar que o nosso corpo físico, né, sofreu ali, está sofrendo ali um processo que precisa ser combatido. Então a gente vai descobrir que ataque foi esse dentro, né, foi uma bactéria, um vírus, não sei.
Então tem que ser combatido. Então quem tem febre é para alertar que tem alguma coisa que não está normal no corpo. Da mesma forma, então, a doença, qualquer que seja, é uma maneira da natureza alertar e nos despertar que estamos o quê? Sem harmonia. Estamos vivendo sem harmonia. Então, a saúde completa, olha bem, a saúde integral, podemos dizer que precisamos estar em equilíbrio, harmonizados e com amor. Concordam? Você tem equilíbrio, que é a harmonia, e o amor. Então precisamos estar vivendo em equilíbrio. E o que nos gera equilíbrio? Como eu vou gerar equilíbrio e harmonia interna e amor se eu não buscar me complementar pela prece, que balsamiza meu coração? Se eu não buscar no estudo me esclarecer, encontrar dentro de mim o comportamento que está desajustado com a harmonia, está desajustado com equilíbrio, está me gerando um comportamento de ansiedade. A ansiedade hoje em dia é considerada até normal, não é? Um mínimo de ansiedade é normal, de estresse que a gente fala. A gente já está considerando, né? A média já não é nem mais 5. A média para passar já vai descendo a média. Antigamente a média, aliás, era 7, passou para 5, daqui a pouco com 3. Por quê? Porque são inúmeros casos dentro do planeta. Então nós temos que parar para pensar que saúde integral é essa. Se eu não buscar numa meditação, se eu não tirar um momento do dia para me pacificar, se eu não tirar um momento da vida para entrar dentro de um estado de calma interno, como eu faço isso? Exercícios de meditação. Não sabe fazer? Hoje em dia é como aprender. Existe aí na internet curso para tudo, gratuito. Basta procurar, não é? Às vezes as pessoas procuram umas coisas sem menor cabimento, mas às vezes não busca como. Vamos buscar. Quem procura acha. Por que eu faço uma prece? Vamos ver o que o estudo fala. Temos estudos aqui no canal que nos fala sobre a prece. Tem uma playlist aqui no nosso canal sobre preces. Temos uma playlist aqui no nosso canal que nos fala sobre o Cristo Consolador e sobre a saúde. Temos inúmeros outros canais aí à nossa disposição ensinando. E a meditação? Temos estudos que nos ensinam a meditar. Basta buscarmos. Encontrar um tempo, acalmar, ver, ressentir as emoções, a respiração. Mas se a pessoa não quiser encontrar esse tempo, como vai ser saudável? Como vai desenvolver o amor para sermos saudáveis? Portanto, amigos, nós colocamos aqui, todos nós, de alguma forma, somos dos doentes do mundo. Doentes. Planeta Terra é um presídio, uma escola e um hospital. Estamos doentes no planeta, mas temos um médico. Jesus, ele é o grande médico das almas. Para quem quiser conhecer esse texto, é o item 7 do capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que diz essa mensagem do Espírito de verdade. Para terminarmos, vamos sentir a vibração quando lemos e sentimos essa mensagem do Espírito de verdade. Imaginemo-nos doentes, almas cansadas, combalidas, ansiosas, angustiadas, mas que querem
se curar. Querem. E vão buscar o médico, Jesus. E ele nos diz: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com o vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós porque me chamastes. Jesus é o grande médico das nossas almas. Ele nos trouxe o remédio. E a farmácia de todos esses remédios se encontram dentro do Evangelho. Um remédio para cada tipo de doença. Precisamos ler a bula, sim. Precisamos ler, entender, nos esclarecer, mas não adianta ficar só lendo a bula. É preciso tomar desse remédio dentro de si e praticar esse remédio. E aí sim, iremos sempre poder ouvir Jesus dizendo: eis-me aqui, em nossas preces. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Que Jesus esteja sempre junto a nós, balsamizando as nossas feridas, consolando os nossos corações e nos ofertando sempre instruções divinas. Muita paz, amigos, muita harmonia em vossos corações, muito equilíbrio, muita saúde espiritual, muito amor para todos. Graças a Deus.